Só mandar aqui, João Pinto, um abraço antes de começarmos a falar para o António Velasco, que está em Luanda, e ele está aqui a acompanhar a nossa emissão, e também um bocado desta forma ele coloca aqui a mensagem de uma forma provocadora, como o Sporting venceu o Porto, e ele, como é um sportinguista, sabendo que eu sou um portista, e já me começa a provocar aqui mesmo na emissão. Um grande abraço para ele, para o José Mendonça, para o Walter Matos, para o Jordão Samuteba, e também para o Marcial Patumina, que estão na sintonia, e tantos outros que entrarem, depois no final mandaremos esse abraço. Mas estamos aqui em Ponta Delgada. Vamos começar a falar? Vamos, sim, senhora. Ponta Delgada, que ainda corre o risco de te adotar, não é? São tantas vezes que aí vais, qualquer dia ficas por aí. É verdade, tudo em 8 meses é a terceira vez. Tive cá primeiro em maio, em novembro e agora em janeiro, e tudo por causa de uma coisa que se chama angolanidade, este sentimento que une, que junta e que faz, acima de tudo, mostrar uma Angola que acontece fora de Angola. E já falando disso, ontem, no dia dos 442 anos da fundação da cidade de Luanda, houve também aqui uma certa agenda e um encontro, como vemos aqui, com alguns filhos de Luanda que vivem aqui nos Açores. O primeiro foi com um angolano, Jorge Xavier, que nasceu na Cuca. O pai era funcionário, nasceu no bairro da Cuca. O pai era funcionário também da Central União Cervejas de Angola, Cuca, ao tempo de Manuel Vinhas, proprietário naquela altura da fábrica. O pai trabalhou de 66 a 76 na fábrica. Ele nasceu naquele bairro, um homem viajado pelo mundo, e que hoje é gestor hoteleiro, com passagens em Moçambique, Cabo Verde, e hoje está cá nos Açores, porque gera o Hotel Pestana, está na Bahia Praia. E então ontem foi uma agradável surpresa para ele, porque levámos lá o Cônsul-Geral de Angola em Lisboa, Narciso Espírito Santo, para no dia de Luanda estar lá com ele. E fez uma visita guiada ao hotel e falou um bocado da sua vivência e da sua experiência cá e a comemoração também, né, de Luanda. Foi com ele, e depois foi também com o Carlos Esteve, que é um angolano que é também do bairro da Cuca, mas que vive cá desde 1984, saiu de Angola depois da independência. Então é um simbolismo, mas de certa forma marca por causa dessa agenda, o dia de Luanda, os 442 anos da fundação de Luanda, a terem vivido aqui com 2 angolanos que vivem nos Açores, mostrando que há uma Angola que acontece fora de Angola. Pois é, portanto, este foi um momento único, né? Por estar aí com as pessoas a comemorar os 442 anos da cidade de Luanda, esta cidade que, portanto, é para já a terceira mais populosa da lusofonia, não é? Portanto, tem sempre tem sempre essas lembranças, principalmente de quem já não cá está há muito tempo. É verdade, conseguem fazer esta ligação. E isto tem sido muito, muito interessante para eles, e nós vamos abordar isso quando entramos no outro ponto da agenda consular angolana aqui em Ponta Delgada. Mas para essas 2 pessoas marcou muito o facto de vão tendo essa aproximação, esta ligação à terra, porque acima de tudo eu digo sempre, há sabores, há saberes e há valores que não se perdem, que ficam sempre entranhados. Esta ligação é afetiva, e faz muito bem quando isto vem, quando o próprio Estado, nesse caso Angola, se faz representar com figuras. Sabe, isto dá outro simbolismo, dá outra ideia, dá outra dimensão ao ato. E para quem, como eles, já pensavam que muitas vezes estavam já afastados da terra, e quando aparecem este tipo de iniciativas, então são muito boas. Mas, João Pinto, ontem também cumpriu-se uma tradição açoriana, e que aqui no hotel, o pessoal do hotel faz questão de avisar os hóspedes, porque ontem foi o Dia da Amiga. É uma tradição já secular açoriana. Eles, um mês antes do Carnaval, vão realizando várias atividades, e são todas a quinta-feira. As últimas 4 quintas-feiras que antecedem o Carnaval, há a Quinta-feira do Amigo, que é uma tradição em que os homens saem com os seus amigos, um bocado parecido com a Sexta-feira, Dia do Homem, que é comum em Luanda. Mas é a Quinta-feira do Amigo, eles saem, convivem. Na semana a seguir, foi a Quinta-feira da Amiga,
foi realizado ontem. E o que é que acontece? Os restaurantes estão ocupados maioritariamente por mulheres só nos restaurantes, as mulheres saem entre elas e vão conversando e a presença masculina não é muito bem-vinda. Não é muito bem-vinda. Os açorianos sabem e respeitam essa tradição. Muitas vezes os turistas não estão aqui, não sabem e vão aparecendo para atrapalhar um bocado. Então eles vão avisando, porque elas saem também para comemorar esta amizade, valorizar a amizade, fortalecer e tudo isso. Mas o que é que acontece? Essa tradição também, ao longo dos tempos, as novas gerações vão dando um outro toque, vão inovando na coisa, e isto muitas vezes vai para de certa forma para os afetos e até a promoção de contactos mais libidinosos, e tem acontecido em que muitas casas de diversão noturna vêm strippers e pessoas de outras localidades, porque eles chamam do continente, vêm para aqui e há noites muito mais animadas e que eles falam nisso, e o pessoal do hotel vai avisando os hóspedes que muitas vezes podemos encontrar na rua mulheres muito mais desinibidas, muito mais receptivas para um contacto afetivo mais libidinoso, então para uma abordagem mais nesse sentido. Então é verdade, e é assim o dia da amiga, porque depois na próxima semana é o dia do compadre, é a quinta-feira do compadre, os homens saem com os seus compadres, depois há a quinta-feira da comadre e depois há o carnaval. Ok, e que não se zanguem as comadres, né? Porque quando se zangam as comadres já sabe como é que é. Mas será que é por isso que há assim tantos divórcios aí nos Açores, é? Pois, não faço aqui uma ligação direta, porque eu ontem andei nas ruas, andei mais por este lado profissional, né? Investigativo, não porque estava atrás de uma amiga, neste dia da amiga, com todo o respeito, não nisso, mas no âmbito de trabalho como jornalista, e fui vendo como é que esse processo e fui falando com as pessoas e achei interessante, por isso é que trouxe o tema para aqui, para este dia da amiga. Agora, os Açores têm aqui notícia, porque isto foi notícia no Açoriano Oriental. O Açoriano Oriental é o jornal mais antigo de Portugal e é aqui dos Açores. É um jornal que data de 1835. É o mais antigo jornal português. E eles falam aqui dos Açores. É que os Açores têm a mais elevada taxa de divórcio de Portugal desde 2011. É que os Açores tinham em 2016, juntamente com a Madeira, a mais elevada taxa de divórcio entre as 7 regiões de Portugal, com 2,6 divórcios por cada 1.000 habitantes, quando a média em Portugal é 2,2 divórcios por cada 1.000 habitantes. Nos Açores são 2,6. E eles dizem que, por exemplo, em 2016 realizaram-se 635 divórcios nos Açores, e desde 2011 que os Açores têm a taxa mais elevada dos divórcios no país. Foram acompanhados pela Madeira, mas eles têm agora estado a ficar sozinhos. E há aqui algo revelador nesse trabalho de investigação também que a jornal faz, e que fui falando com as pessoas para perceber isso. É que os açorianos dizem que o casamento começa a deixar de ser entendido e vivido segundo aquela concepção tradicional de uma união para toda a vida, e também a emergência de formas de relacionamento, uma união de facto, revelam que muitas pessoas já se juntam no pressuposto de que mais facilmente se poderão separar sem terem de passar pelo processo de divórcio. É que esta ideia de uma relação, enquanto der e quanto deixar de dar, é dissolvida, é um conceito que é mais atual e vai muito contra aquela ideia que nós crescemos, que nós tivemos sempre de um casamento para vida, que cria-se ali uma espécie de gamofobia, um medo ao casamento. Essa ideia de se juntar, eles não concebem, principalmente as novas gerações, vão atrasando cada vez mais o casamento, vivem união de fato, porque eles não concebem essa ideia de se juntar para alguém e ficar até que a morte os pare. Essa ideia de se amarrar, entre aspas, alguém, não é muito bem recebida, principalmente pelas novas gerações açorianas. Também a assunção
cada vez maior violência doméstica como algo intolerável num casamento é um fator relevante para o número de divórcios que se verifica cá. É que, por exemplo, em 2003 registaram-se 1.541 casamentos nos Açores e o número baixou para 922 casamentos em 2016. Basta ver esta redução. Em 2003 a taxa de nupcialidade, como eles chamam, era de 6,4 casamentos por 1.000 habitantes. Em 2016, essa taxa já baixou para 3,8. Então, aqui esta redução toda que eles têm. E há também aqui, para terminar neste aspecto, é que a diminuição do número de casamentos nos Açores revela também a emergência de novas formas de vivência conjugal, como é o caso da união de facto ou mesmo de relações afetivas em que os dois parceiros não vivam a tempo inteiro no mesmo espaço. Portugal, por exemplo, o fenómeno da união de facto foi algo que apareceu tarde em Portugal em relação aos outros países da Europa, mas que tem tido um aumento significativo, e então as pessoas hoje têm essa ideia de viver juntas sem ter essa formalidade do casamento, e muitas vezes a decisão de se casarem só é posterior ao nascimento de um filho. Então há aqui várias situações que eles vão, de certa forma, colocando. Há também aqui um assunto que não esteja devidamente estudado, mas um dos fatores que ajuda a explicar o divórcio em casais com já muita maturidade, já muitos anos de vivência, é o da autonomia dos filhos. É que, por vezes, o motivo que leva a muitos casais a decidirem-se pelo divórcio é que, depois de terem segurado, entre aspas, o casamento enquanto tinham os filhos menores em casa, eles foram segurando, mas depois que os filhos saem de casa, se tornam autónomos, eles olham para aquilo e dizem que já não há nenhuma razão que os prenda, então vão se separando. Ok, está aqui então, está falado em relação a este assunto. Agora, aquilo que tem a ver exatamente já com a atividade do consulado em si, a própria agenda. Está tudo a correr bem? Está tudo a correr bem. O Sr. Cônsul chegou cá na quarta-feira, ontem fez aquelas atividades para o dia da cidade de Luanda, com este encontro com este cidadão, o Jorge Xavier, de Luanda, e hoje tem a agenda já um encontro com o diretor das comunidades, o diretor das comunidades, Paulo Teves, de manhã, e depois deste encontro nós vamos visitar o Farol da Ferraria. Quando cá esteve, é importante dizer que o Cônsul-Geral de Angola em Lisboa, além de responsável pelos angolanos na circunscrição de Lisboa, responde também pela comunidade angolana nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. E em maio ele cá esteve para se apresentar à comunidade. E na altura não foi possível ter tido o encontro com o presidente da Câmara de Ponta Delgada, porque foi uma altura que houve alguns tufões para a zona das Américas, e como há uma comunidade açoriana grande nessas regiões de Barbados, Bermudas e por aí, este presidente não estava, e agora ele voltou a convidar para então se encontrarem. E depois dessa, como eu dizia, do encontro com o diretor das comunidades, nós temos uma visita ao Farol da Ferraria. Farol da Ferraria, estamos a ajudar, eu fiz aquela reportagem em maio, e as autoridades de Ponta Delgada estão com muita curiosidade, porque muitos desconheciam o facto de Néstor Farol ter vivido de 1963, foi deportado para aqui em 1963 e ficou até 74, Simão Gonçalves Touco, nacionalista angolano e líder do tucuísmo em Angola, lá como ajudante faroleiro. Então hoje é uma visita também que é acompanhada por membros das autoridades regionais. O Sr. Cônsul visita na circunscrição, visita esse local. Depois tem um encontro então com o presidente da Câmara de Ponta Delgada, e há às 15 horas depois, mais para o final do dia, há um encontro, há uma visita ao Colégio Castanheiro, como eu disse, que é um colégio do angolano também, o João Miranda, que nasceu no Ambo, e que tem uma sala, que é uma sala de leitura dedicada a Angola, que tem o nome da embaixatriz Susana Barrica, esposa do embaixador de Angola em Portugal, Marcos Barrica. Há esta visita. E amanhã, sábado, é que há o encontro então com a comunidade angolana residente aqui em Ponta Delgada. O Sr. Cônsul vai ter um encontro numa unidade hoteleira e depois há um jantar que oferece aos membros desta comunidade angolana aqui. Ok, uma pequena pausa, já regresso contigo. Até já. Qual é a emissora consagrada pelo povo? MFM, MFM. Eu quero ouvir aí o meu povo de novo. MFM,
que nos une é um prazer que chega com as noites de verão. É parte de ti e de todos, do mais descontraído ao mais fino. É algo que te traz uma boa surpresa, de onde menos esperas. Mas mais do que tudo, te dá novas e boas amizades, que trazem ao de cima o melhor de ti. É o que nos une. Somos Cuca. Beba com moderação. Muito bem, continuando, e agora a olhar para o nosso umbigo, vamos assim considerar, portanto, capital do mídia, mundial da mídia, dos média, em maio e junho, vamos ter lugares garantidos, não é, Armindo? Já deves colocar, João Pinto, na tua agenda, e eu terei muito gosto em estar contigo para estas atividades que acontecem. Isto é muito importante também para os comunicadores, os nossos colegas, os jornalistas e também os comunicadores e outros profissionais ligados à área da comunicação. É que Portugal será a capital mundial dos mídia em maio e junho. É que vai chamar-se Media Summit. Mas poderia também ser Web Press, por exemplo, é que Lisboa e Cascais vão receber durante 2 semanas milhares de pessoas ligadas ao mundo dos jornais e do jornalismo, com a organização de 4 eventos que até agora se realizavam em 4 países diferentes. E esses 4 eventos vão ser realizados em Portugal. Antes eram realizados em 4 países diferentes. E são esperados já responsáveis de algumas referências mundiais da imprensa, como New York Times, The Guardian, Financial Times, France Press, Forbes, El País, Euronews, Reuters, Al Jazeera, plataformas como o Google, o Facebook e mesmo até associações como a Repórteres Sem Fronteiras e o Consórcio Internacional de Jornalistas, que revelou o caso Panama Papers. Então, fazem parte do cartaz desses eventos que se vão realizar em Portugal. É que de 6 a 8 de junho vão encontrar-se em Cascais proprietários de jornais de todo o mundo, naquela que é chamada World Association of Newspapers, Organização Mundial dos Jornais, e o evento vai realizar-se no Centro de Congresso do Estoril e segundo a informação que obtive aqui da Associação Portuguesa de Imprensa, que é a entidade anfitriã do Congresso, esperam-se entre 850 a 4.000 participantes, um número superior dos outros anos, e durante os quais estas reuniões magnas de figuras, proprietários de jornais, têm dado pelo continente. É que em 2017 decorreu em Durban, na África do Sul, em 2016 foi na Colômbia e 2015 foi em Washington. Então, agora a escolha de Portugal deveu-se também a vários fatores. Um deles é o facto de Portugal oferecer boas condições de segurança e capacidade hoteleira. E também não devemos excluir aqui os preços, dado que a natureza de um tipo de eventos desse em outras capitais europeias seria muito mais cara. Então trouxeram Portugal. Mas há também outra coisa, é que Portugal é reconhecido como um dos países do mundo mais respeitador dos jornalistas e dos jornais. É que dentro disso haverá também uma cimeira designada Women and News, mulher e notícia, é isto, mulher e notícia, o singular mesmo, Women and News, que é dedicada às questões de igualdade de género, uma iniciativa que já teve lugar no ano passado em Durban. Então, já a Media Summit em Portugal conta ainda com mais 3 eventos, que é, o maior deles é a reunião magna do Global Editors Network, que vai reunir os diretores e chefes de redação e que tem por tema a parte tecnológica e a inovação no jornalismo. Vai decorrer no Terreiro de Paço, em Lisboa. Será uma feira de inovação e uma conferência onde vão passar os vários nomes de referência do jornalismo mundial, e já de Angola podemos aqui está já confirmada a presença de João Pinto da MFM. Olha, é dizer também que João Pinto vai decorrer também nesta altura entre 30 de maio e 1 de junho. Este encontro vai decorrer nesta altura e vai incluir workshops, estudos de realidade virtual, startups ligadas ao jornalismo e uma cerimónia de prémios para o jornalismo de dados. Depois, a 3 e 5 de junho será a vez do Google Newsgest, que no ano passado se realizou em Copenhaga
e que se destina essencialmente a jornalistas e as suas sofias que debatem temas relacionados com a votação. Estão previstas 200 pessoas e nessa altura se vão reunir também em Lisboa o Congresso Anual da Federação Europeia de Jornalistas e são esperados cerca de 100 participantes de sindicatos e associações de jornalistas no encontro que tem lugar a 6 de junho. Eu digo aos ouvintes, se estiverem interessados, podem entrar na página da Associação Portuguesa de Imprensa, que é a entidade anfitriã deste congresso, para obterem mais pormenores, para se inscreverem. Lá estamos. Então, nós, Vivências Press News, já fizemos a inscrição e estaremos presentes nestes eventos, estes 4 eventos que vão ser realizados em Portugal nos meses de maio e junho, que fazem com que Portugal será a capital mundial dos média. Ok, muito bem. Portanto, é bom também que saiba que para o mês de março, Luanda também vai acolher o Startup Weekend, também dedicado exatamente a isso, as startups que agora estão na moda. Luanda vai acolher nos dias 23, 24 e 25 de março. Está aí também já. No devido tempo vamos falar um pouco mais sobre este assunto, quando tudo estiver bem alinhavado. Agora, aquilo que nós gostamos e o grupo que tanto eu como tu temos assim um gosto muito particular, né? U2 em Portugal e grande euforia. A grande euforia, e aqui já o João Pinto, por exemplo, ali do Dolce Vita, no centro comercial, nas lojas já estão 300 pessoas a fazerem fila à espera, porque arranca hoje, sexta-feira, a venda de bilhetes para o concerto do U2 nas lojas portuguesas. Mas a situação é que só há cerca de 3.000 ingressos disponíveis, porque um bocado a culpa disso é a chamada pré-venda. É que os U2 regressam a Portugal a 16 de setembro. O concerto só acontece em setembro, 16 de setembro, um concerto que vai ser no Altice Arena, que era o antigo Meu Arena, em Lisboa. 8 anos depois de cá terem estado no estádio da cidade de Coimbra. É que a venda de bilhetes que arranca hoje às 10 horas tem essa correria toda, mas o facto é que foram vendidos em pré-venda, porque para os subscritores do site youtube.com estava reservada a primeira pré-venda dos bilhetes e a segunda foi para os fãs que adquiriram o álbum Songs of Experience na pré-venda antes de 30 de novembro do ano passado. E então essas pessoas, além do espetáculo em Lisboa, tinham também direito à venda antecipada dos espetáculos no Reino Unido, França, Espanha, Dinamarca, Itália, entre outros. E esses fãs, quando compraram o álbum, receberam um código único que dava acesso à segunda pré-venda, que decorreu no dia 22 de janeiro às 9 horas e no dia 24 de janeiro às 17. É que a maior parte dos bilhetes foram escoados nessa pré-venda e que faz com que neste momento estejam apenas disponíveis 2.923 ingressos. E há esta correria toda. E estes bilhetes são exclusivamente vendidos nas 21 lojas da Meu, que são selecionadas. E cada pessoa só pode adquirir o máximo de 4 ingressos. Então há esta correria toda, porque, por exemplo, tem o número disponível nas lojas da Meu, em vários sítios. Há lojas que só têm 40 bilhetes, outras 120 e por aí. Tanto o Dolce Vita, por exemplo, onde já ontem, até esta madrugada, tinham 300 pessoas, só há disponíveis 771 bilhetes, por exemplo. Então há uma procura muito, muito grande por isso e os preços vão variando. E para um espetáculo que só vai acontecer no dia 16 de setembro. Só para terem uma ideia, João Pinto, e passar, é que o bilhete geral que garante um lugar na plateia em pé tem um valor de 80 euros. Os fãs que quiserem assistir ao concerto mais perto do palco terão de desembolsar mais de 325 euros. Os lugares sentados variam entre os 100 euros, balcão 2, e os 200 euros, balcão 1. Então, esta é a chamada Experience Innocence Tour e é produzida pela empresa Live Nation Global Touring em parceria com a Rhythms and Blues de Portugal. Então vai acontecer nesta altura em setembro deste ano aqui em Portugal. Só para ver a euforia e tudo quanto tem sido feito já, acompanhado aqui, já começou a correria para apenas quase 3.000 bilhetes disponíveis. E também pela própria longevidade em si da banda, né? Que, portanto, faz concertos quando quer, já estão muito maduros na estrada há muito tempo, e esse Joshua Tree,
que foi lançado ano passado, com a digressão feita na América Latina, trouxe também um revival, não é? Como começou-se a dizer, para esta banda irlandesa. Irlandesa. E curioso, sabe que o nome de U2, né? A visão está muito associado a um conflito. Há um conflito, a crise dos mísseis de 1962, o avião espião americano que detectou os mísseis russos que estavam instalados em Cuba tinha o nome de código de U2. E essa história toda depois veio desenrolando nesta banda, mas que o U2 muitas vezes também é usado para dizer aquilo em inglês, tu também, U2 e várias coisas, mas já há várias associações a isso. Ó João Pinto, nós vamos terminar mesmo aqui, eu vou-te desejar um bom final de semana, tudo de bom para ti e para os ouvintes. É só mandar aqui um abraço ao Paulo Maia, o António Isidoro, que também se juntaram a nós, Isabel Cândido, o Lenin Dias dos Santos, a Carmen Paula Miranda, a Jana Janaína, o António Velasco, José Mendonça, Jordão Samuteba, Marcial Batumina, que nos tem sempre acompanhado, o Hélio Melo Pinto já disse, Nelson Lopes, Isidro Ernesto, Cândida Dias e Cátia Proença, que nos estão a acompanhar. Um bom final de semana para vocês, tudo bom. Segunda-feira já falaremos comigo já a partir do Lumiar, a Vivência Express News e então a MFM para o mundo em 2 sintonias. Um grande abraço e recebam aqui um beijo muito forte de hoje, que é um dia intenso de visitas aqui, de encontros em que vamos mostrar que é uma Angola que acontece fora de Angola. Acompanhem a nossa página porque vamos ter as novidades todas desta Angola que acontece também aqui nos Açores, o encontro entre o Cônsul-Geral de Angola em Lisboa, Narciso Espírito Santo Júnior, e as visitas que tem o Farol da Ferraria, onde ficou de 11 anos Simão Gonçalves Togos, e as autoridades, e o encontro também com as comunidades angolanas aqui nos Açores. Um grande abraço e tudo bom, meu caro amigo. Um grande abraço, amigo e colega Armindo Laureano, a partir dos Açores, trazendo-nos aqui esta abordagem do mundo em 2 sintonias. Hoje, a última entrada a partir dos Açores, segunda-feira vai já ser a partir do Lumiar, em Lisboa. Nós continuamos aqui na 54, Urbanização Nova Vida. Aquele abraço e vamos lá até a altura das notícias. Faltam 2 minutos para termos aqui a atualidade informativa na MFM.